Boa noite, salve a todos os papás do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a irmã Aline, membro da Igreja de Jesus para as Nações. E queria convidar vocês a assistir esse vídeo. Você que não é inscrito ainda, se inscreva para mais vídeos e vamos lá para o versículo. Salmos de número 73, versículo de número 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Esse versículo, ele mostra para nós, através de Asaf, que é um versículo que não fala simplesmente dos bons e dos maus, mas sim dos ímpios e dos justos. A gente sempre tem um questionamento do porquê que aqueles que não servem ao Senhor têm uma vida próspera e sempre tem um andamento muito grande em questão de conquistas e em questão de crescimento. E a gente sempre olha para si, muitas vezes pensando, por que nós, que às vezes servimos ao Senhor, é tão difícil para nós? Por que as coisas muitas vezes não andam? Por que às vezes fica tão difícil? Mas Asaf, ao explanar esse versículo, ele dá ênfase aos questionamentos e de repente ele começa a perguntar ao Senhor do porquê que está acontecendo. E de repente a gente começa a entender esse versículo como se fosse para nós nos dias de hoje. Porque quem serve ao Senhor sempre vai enfrentar guerras e batalhas, talvez umas mais difíceis que as outras, mas sempre vai estar em guerra. Guerras psicológicas, guerras emocionais, guerras espirituais principalmente. O interessante é que a gente olha para esse versículo e se identifica nitidamente nos processos de dia a dia. É interessante porque até esse ponto, Asaf começa a pensar através de si mesmo. Mas depois desse versículo, ele começa a pensar, embora eu passe por diversas dificuldades, o Senhor é quem me ajuda. Quando eu olho para esse versículo, eu não posso deixar de pensar através da vida de Jó. Alguém que pelos olhos de Deus era íntegro, justo e se desviava do mal. Alguém que era motivo de orgulho, como um filho é motivo de orgulho para o seu pai. E o Senhor, ele fala nitidamente para Satanás a respeito de quem Jó era. O interessante é que ao julgar a personalidade de Jó, porque o Senhor é especialista em reconhecer os seus filhos, ele olha e pensa assim, esse é o meu filho, dele eu tenho tanto prazer e tanto orgulho. E o inimigo, ao ver isso, ele começa a questionar o Senhor. Ele tem tudo isso porque o Senhor dá, ele tem tudo isso porque o Senhor favorece. E de repente a gente começa a analisar que o inimigo muitas vezes vai confrontar a gente, o nosso psicológico muitas vezes, em questão daquilo que a gente não tem, daquilo que a gente não pode, daquilo que a gente não é. O interessante é que o Senhor, ele olha para tudo aquilo que Satanás vai julgar a respeito de Jó. E ele permite, e ele diz assim, tu poderás tocar em tudo, menos nele. E daqui a pouco nós vemos que Jó, ele sofre diversos atentados ao seu redor. E daqui a pouco o inimigo não se dá por satisfeito. E o Senhor permite que ele toque sim na saúde de Jó, só que não mate. Tem guerras que às vezes a gente vai sofrer e o nosso psicológico vai se sentir abalado, a nossa mente vai se sentir frustrada, mas ainda assim há um cuidado de Deus para que a gente não desfaleça. Perceba que nessa mensagem o texto vai dizer, a minha mente e o meu coração poderão fraquejar, o meu corpo pode fraquejar, mas o Senhor vai me fortalecer. Em tudo há um cuidado de Deus para que, mesmo que nosso interior às vezes seja debilitado, há sempre a mão de Deus de dentro para fora para nos sustentar. Jó poderia estar abatido de fora para dentro, mas de dentro para fora ele era sustentado pelo Senhor. De dentro para fora havia uma graça que o tornava forte, o tornava a cada dia não seletivo às situações, não impenetrável aquilo que ele vivenciava, mas sim firme e forte a tudo aquilo que ele passava. O Senhor, às vezes, muitas vezes, não nos deixa fora de certas guerras, mas ele permite que a gente entre para mostrar o valor que ele tem na nossa vida e o quanto ele nos sustenta, o quanto ele trabalha, o quanto ele rege o nosso ser para não nos deixar desfalecer. Eu queria que você entendesse essa mensagem pelos olhos da fé e compreendesse que o Senhor permitiu que você entrasse nessa guerra, porque Ele quer mostrar para você que você não é só um soldado que sabe prevalecer, mas que você é um servo, que você é filho, que você é obediente e que você, acima de tudo, é amado a tal ponto do Senhor não desistir de você. Entenda que é um cuidado de Deus na tua vida para não te deixar morrer no meio dessa guerra e que o Senhor continue fortalecendo o seu coração através dessa mensagem. Você que não conhece ainda o nosso canal, clica
curte, se inscreve para muito mais vídeos, porque esse é só o começo daquilo que o Senhor vai fazer.